Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estou para mais uma vez fazer a nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical do nosso terceiro trimestre de 2024. Desta feita nós vamos para a lição de número 3, que tem por título Uma Igreja Comprometida com a Oração. Em lições anteriores, nós aprendemos sobre a igreja comprometida com o ágape e a segunda, uma igreja comprometida com a santidade. Dando continuidade às lições, nós vamos aprender sobre uma igreja compromissada com a oração. Então, isso são características de uma igreja que está esperando Jesus a qualquer momento. São características de uma igreja que sonha com arrebatamento. Então é uma igreja que ama, é uma igreja que é comprometida com a santidade e uma igreja que ora. Então nós vamos aprender nesta lição de número 3 sobre a igreja que ora, que é a igreja comprometida com a oração. O que é oração? Oração não é nada mais e nada menos do que um diálogo com Deus. É conversar com Deus. É isso. É dialogar com o Senhor. Oração é nós fazer petição a Deus, como vamos aprender na lição. É agradecer a Deus pelo seu beneplácito sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, orar isso é se relacionar, é conversar, é dialogar. Então, quem vai conversar, quem vai dialogar, tanto fala como para ouvir. Então, por isso que precisa de tempo. Não é chegar e dizer assim, vou conversar aqui, trocar conversa, não. Precisa de um certo tempo, precisa de comunhão com Ele. Se não tiver comunhão com Ele, dificilmente vai conseguir tirar um certo período de oração, dialogando, falando com Deus e parando para ouvir o que Ele quer falar conosco. Aqui no nosso texto áureo vai estar escrito assim. Antes de nós ler o texto áureo, como estamos falando de oração, comunicar com Deus, o próprio Jesus vai nos instruir a orar. Em Mateus 6, ele diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai que vê o que ouve, o que é falado secretamente, ele vai te abençoar publicamente. Mas o segredo, ele diz, tenha um particular. O que é que Jesus está dizendo por meio dessas palavras? Ele está chamando nós para um particular com ele. Então ele está dizendo, a oração, quando nós se reservamos para orar, nós saímos para um particular com o Senhor. Então é importante, desliga o celular se for possível, né? Porque você vai se ausentar das demais pessoas para comunicar direto com Deus. Isso é um particular com o Senhor. Todo crente precisa ter esse particular com o seu Senhor. Orar na igreja é bom? Sim. Campanha de oração, isso é maravilhoso. Mas todo crente precisa ter seu particular, precisa ter seu quartinho de oração. Seja no seu quarto, onde você dorme, seja em um lugar reservado, mas precisa ter esse particular, porque isso foi Jesus que nos ensinou. Vamos lá, o nosso texto áureo está em Atos capítulo 4, versículo de número 31, vai estar escrito assim. E todos eles orando, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Que está falando dos irmãos que estavam no cenáculo. E orava e Deus enchia eles da presença do Espírito Santo, né, para que eles pregassem com mais ousadia. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele prega com ousadia a palavra de Deus. É por isso que nós dependemos da oração, de orar e termos uma afinidade maior com o Espírito Santo, porque isso nos leva a ter uma afinidade com o Espírito Santo.
A bateria do meu celular está querendo descarregar, mas dá tempo. Então, meus irmãos, é preciso, a oração nos leva, repito, a ter uma afinidade com o Espírito Santo. E essa afinidade com o Espírito Santo nos leva a termos uma revelação maior daquilo que Deus quer falar conosco através de sua palavra. Amém? Vamos para a nossa verdade prática. Uma igreja que ora tem a presença do Espírito Santo. Tá vendo? Uma igreja que ora tem a presença do Espírito Santo. É comprometida com a obra missionária e guarda com anelo o arrebatamento da igreja. É uma igreja que tem a presença do Espírito Santo. A oração nos leva a ter uma afinidade com o Espírito Santo. É uma igreja comprometida com o Evangelho, que quer pregar o Evangelho aos perdidos e aguarda com anelo a volta do Senhor. Essa é a nossa maior esperança, aguardar Cristo voltar, para nos buscar. Mas vamos adiantar para nós ganhar tempo no nosso pré-aula aqui. Os irmãos já sabem, entendem que é algo resumido, mas o professor tem total liberdade de estudar, aprofundar mais sobre o assunto. A igreja que espera o arrebatamento está sempre diante de Deus em oração, que nós estamos na introdução. A igreja que espera o arrebatamento está sempre diante de Deus em oração, buscando se relacionar com Deus, não é? Para que Deus o conforte a cada momento, a sua vida, e não perca essa esperança, como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não seja como os demais, que já perderam as esperanças. Há muitos daqueles dias já tinham perdido as esperanças, mas o apóstolo Paulo vai confortar. No versículo 16, ele vai falar que o mesmo Senhor desceria do céu, Cristo, para buscar a sua igreja. E no versículo 18, ele vai falar no 16 e 17, e no 18 ele vai dizer: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, por isso que nós precisamos viver em oração, confortando uns aos outros, sempre dizendo que a nossa esperança é o céu. Então, nós vamos aqui para o primeiro tópico, perseverando em oração. Meus queridos irmãos, a oração, ela precisa ter perseverança. Todo crente que ora precisa perseverar em oração. Eu sempre digo, o crente que ora, no dia que ele não tira um período de oração, ele fica um vazio em sua vida. Então, todo dia precisamos de estar buscando o Senhor, orando e pedindo a Deus livramentos, pedindo a Deus que nos dê vitória, que nos ajude a lembrar daquilo que Ele falou. E quem é que lembra? O Espírito Santo. Diz assim: Ele vos lembrará de tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Então, pedindo sempre a direção, pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que ajude a superar e vencer as nossas fraquezas. Isso é muito importante. Nos ajudar a ser mais santo, nos ajudar a amar mais, a termos mais amor um pelos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a oração, nós precisamos de orar pedindo a Deus que faça isso. Então, precisamos ser perseverante, e é essa a lição principal da parábola da viúva importuna. Então, Lucas 18, como nós conhecemos, Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Então, tem gente, irmão, que ele ora, mas infelizmente ele perde as esperanças. Mas aqui Jesus vai ensinar que o dever de orar por meio de uma parábola, e nunca desfalecer, sempre buscar. Pediu hoje, não aconteceu, continue pedindo. Pede hoje, pede amanhã, até acontecer. Então essa viúva batia na porta daquele juiz que não temia Deus nem respeitava os homens, todo dia. E até um dia que o juiz disse assim: rapaz, portanto essa viúva me importunar, eu vou fazer justiça sobre a causa dessa viúva. Agora você imagina o que não fará Deus pelo um crente que está orando continuamente, né? Continuamente. Deus abençoará, com certeza, essa pessoa. A instrução de Jesus: pedir, buscar e bater, e ensina a perseverança na oração.
Então, pedir, bater, sempre buscar a Deus, né? Sabendo como orar, porque o crente também precisa saber como orar. Tiago diz assim, pedir e não recebe, porque pede mal. Tiago vai falar isso. Alguém pede e não recebe, porque a forma que pede, pede mal. A nossa oração precisa ser uma oração específica. Eu sempre digo que oração precisa ter propósito. Oração com propósito. Pedindo a Deus, apresentando a Deus qual a finalidade daquela oração. Então, apresentando a Deus, dizendo, Deus, eu necessito disso, eu necessito daquilo, eu apresento a causa tal, a causa de fulano, a causa de Beltrano, porque nós não podemos ser egoístas. Jesus, na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, quando orais, dizei Pai e Nosso. Então, o Pai não é só meu, o Pai não é só seu, é Pai de todos nós. Então, ele diz assim, ore pedindo por todos nós, para que não seja uma oração egoísta, lembrando só de mim mesmo. Nós temos que orar pelas demais pessoas que estão à nossa volta, pelos nossos companheiros. Isso é muito interessante, pelo ministério, pela diretoria. Então, tudo isso a gente precisa lembrar na oração. Então, veja que temos motivo de sobra para orar. Nós temos palavra, temos tanta coisa para apresentar a Deus. Então, vou pular aqui para o segundo ponto do primeiro tópico para nós ganhar tempo. Pedir, buscar e bater. Então, veja, Jesus estimulava a perseverança na oração. Devemos continuar a pedir e buscar e bater. Então, veja que o comentarista vai relatar aqui, ressaltar, dizer que Jesus estimulava os crentes a perseverar em oração. Irmão, é bom quando a gente está perto de alguém que nos estimula a orar, nos estimula a estudar, nos estimula a fazer mais para Deus. Isso é muito maravilhoso. Quando você está perto de alguém desanimado, parece que o desânimo, se você não sair de perto, é arriscado aquele desânimo pegar em você também. Mas quando você está perto de alguém que ele estimula a oração, isso nos dá um gás, quando se diz, nos dá uma energia positiva para buscar mais a Deus. Então fique perto de alguém que ora e você vai orar. Fique perto de alguém que não ora e você termina sem oração. Então veja só, pedir fala da consciente necessidade da confiança que Deus ouve a nossa oração. Então quando a gente precisa ter isso em mente, que quando vamos pedir, precisamos ter a plena consciência que Deus ouve a nossa oração e responderá a ela. Isso se trata de uma oração com fé. Orar sem fé, veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele precisa demonstrar que crê nele. Porque sem fé não tem como agradá-lo, como está escrito, agradar o Senhor. Então buscar fala de fervente petição associada à sua missão, à vontade de Deus. Então, buscar aqui, eu achei interessante que se fala de fervente petição associada à submissão à vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Então, quando for orar, sempre fale para Deus, mesmo diante de todos os pedidos que fizer. Pediu isso, pediu aquilo, apresentou algo, apresentou várias coisas, mas quando apresentar, não esqueça de dizer como disse Jesus, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor na minha vida. Porque a vontade de Deus para nós são as melhores possíveis. É isso, tudo que Deus faz, tudo que Deus planejou, tudo que Deus realiza, é pensando no bem-estar do ser humano. Pense bem nisso. A Bíblia diz que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que manda a chuva para o justo e para os injustos. Olha como Deus é maravilhoso. Então, meus queridos irmãos, bater fala da perseverança em buscar a Deus quando ele não responde imediatamente. Tem gente que ele gosta que Deus responde tudo imediatamente. Não, a gente precisa aprender a ouvir os não de Deus também. Tem hora que Deus vai dizer não, tem hora que Deus não vai responder de imediato, não é? Porque ele está, às vezes, querendo se relacionar mais conosco. E ele quer que nós vá chegar mais perto dele, que nós tira mais tempo com ele na oração. Só que tem uma coisa que eu quero dizer aqui, através dessa pré-aula,
que tem gente que quando ele vai pedir, ele pede no avarejo, não é? Deus, e tira tempo, fica ali pedindo, especificando. Mas quando vai agradecer, agradece no atacado. Eu agradeço por tudo. E tira pouco tempo. Não faça isso, meus irmãos. Agradeça, peça a Deus, mas não esqueça de agradecer também. Então, meus queridos irmãos, vamos aqui para o terceiro ponto do primeiro tópico. Contínua oração na igreja por Pedro. Então veja que aqui tinha uma igreja comprometida com a oração. A igreja dos tempos dos apóstolos. Essa igreja, Pedro estava preso, como o comentarista vai destacar aqui, Tiago já tinha sido morto, porém o imperador guardava Pedro e João na prisão. Se eu só ler aqui para nós não errar, Pedro, pois, era guardado na prisão, melhor, né? Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Então Pedro estava preso e a igreja estava em oração, buscando a Deus pela vida do apóstolo, pedindo a Deus que o livrasse, pedindo a Deus que tirasse ele da prisão. E aqui o comentarista vai destacar, havia 16 guardião guardando o apóstolo Pedro. Havia porta bem fechada com cadeados grandes para guardar o apóstolo Pedro. E além disto, ainda tinha os agrilhões em suas mãos e seus pés, para que ele não saísse de forma alguma. Mas uma igreja que ora não tem porta que segura crente, que segura a oração de crente. Não tem grilhões, não tem soldado. Pedro estava dormindo, automaticamente Pedro acorda quando o anjo chega lá e os soldados vão dormir. Olha o que oração faz. Oração faz um efeito cascata. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o segredo da vitória é viver em contínua oração. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, a oração produz renovação espiritual. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem o Espírito Santo em sua vida. É uma pessoa que tem relacionamento com o Espírito Santo. É uma pessoa que tem comunhão com Deus. Porque enquanto ele ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede a quem? Intercede a Deus. O Espírito Santo, ele ouve a nossa oração, intercede ao Pai e ao Filho por nós. Com gemidos, diz a palavra de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diz assim, que nós não sabemos nem como pedir, mas ele traduz claramente o que estamos pedindo ao Pai, intercedendo por nós. Olha que coisa maravilhosa. Cheios do Espírito Santo. Então veja, revestido e com autoridade descreve essa sua capacidade, essa sua capacitação para trabalhar. Então veja como é importante, nós somos revestidos de poder e isso descreve a sua capacidade para trabalhar. Então o Espírito Santo é o nosso guia fiel, ele é o nosso mestre por excelência, ele é quem nos guia, ele é quem nos orienta, né? Ele vai mostrando o que devemos fazer. Isso é muito maravilhoso. Então somos cheios do Espírito Santo. Um crente que ora, um crente que busca, é um crente que é cheio do Espírito, porque ele passa a se relacionar mais intimamente com o Espírito Santo. Vamos para o terceiro ponto do nosso segundo tópico. O avivamento começa com oração. Isso é sinônimo de crente vivo. Crente que ora é sinônimo de crente que tem vida. É sinônimo de crente que busca mais e mais avivar-se perante o Senhor. A primeira evidência de um avivamento ocorre quando Deus começa a ouvir do céu as súplicas e responde manifestando compaixão pelo seu povo. Olha, Deus ouve a nossa súplica. Se esse povo que se diz, que clama pelo meu nome, né?
que me busca descer, clamar, se humilhar. Humilhar ali fala de reconhecer os seus erros, né? Pedir perdão das suas falhas e clamar, buscar a Deus. Ele disse assim: eu ouvirei do céu e mandarei resposta, sararei a sua terra e eliminarei a praga, mandarei chuva sobre a sua plantação, trazendo grandes abundância. Olha que coisa maravilhosa, né? A chuva, ela representa também a doutrina na nossa vida, a palavra de Deus como chuva. Moisés vai falar sobre isso: goteja a minha doutrina como um orvalho e destile como a chuva sobre cada um de nós. Glória a Jesus por isso. Vamos para a frente, para que nós rapidinho finalize aqui essa pré-aula. Terceiro tópico: obras de Deus se faz com oração. A obra de Deus se faz com oração. Meus queridos irmãos, tudo que for fazer para Deus, ou até mesmo algo que é para nos beneficiar, ore primeiro, busque a Deus primeiro, fale com Deus primeiro, apresente a causa a Deus primeiro. Não é isso? Para que Deus abençoe, para que Deus possa fazer algo maravilhoso por nós. Exemplo de Jesus. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão, ele estava orando. Em certas ocasiões, afastava-se das multidões para orar. Veja aqui, o próprio Jesus, por isso que ele nos ensina aí o particular com ele, orar em particular ao Pai. Então ele diz assim, ele saía, ele se afastava da multidão para ir orar em particular a Deus. Para uma oração particular, precisava do particular com Deus. E passou a noite em oração antes de escolher os 12 apóstolos. Então veja que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou a noite em oração. Ele já desce do monte convicto de quem escolher, porque ele ora. Irmãos, nós pastores precisamos pegar isso como exemplo. Antes de separar um obreiro, orar. Se está na vontade de Deus, é da vontade de Deus de separar fulano de tal, né? A Bíblia diz assim, antes de alguém servir, primeiro seja provado, primeiro seja testado. Prove para poder ir, então sirva. Isso está em Timóteo. Então ficou orando em particular antes de fazer uma pergunta importante aos seus discípulos. Orou antes de fazer a pergunta, né, para ver se era necessário. Quem sabe Jesus estava orando dizendo assim, será que é necessário fazer essa pergunta? É claro que como Deus onisciente ele sabia, mas como homem ele necessitava de orar. Ele está nos ensinando uma lição aqui. É isso. Por ocasião da sua transfiguração, ele subiu ao monte a orar. Então, quando a transfiguração aconteceu, ele subiu com o objetivo de orar. E lá aconteceu aquela grande transfiguração. E os discípulos ficaram tão felizes, né, naquele monte, que não queria nem descer mais, porque a glória de Deus era tão real ali. Meus queridos irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que em tudo, devemos orar. Por isso que a Bíblia diz orar sem cessar, né? Orar quer dizer incessantemente. Orar pedindo a Deus a cada dia que nos dê a sabedoria do alto, que nos dê graça, que nos dê entendimento, que nos dê graça para fazermos a sua obra. Segundo ponto, a igreja que ora. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberano, sobre toda, deixa eu voltar aqui, Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberano, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que, no decurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos e que experimentaram a comunhão com ele. O senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, Deus sempre preserva em todo tempo, em todo decorrer da história, Deus preserva um remanescente, Deus preserva grupos de remanescente, que
preserva os bons princípios, que preserva a doutrina, que permanece fiel e que permanece em oração com Ele. Então Deus sempre tem o seu povo, aqueles que têm comunhão com Ele, que sempre buscam. Eu estava aqui achando que era na terceira igreja que ora. Eu li aqui no segundo tópico. Deixa eu ver se é isso. Isso, eu li no segundo aqui, mas agora que nós vamos para o terceiro. Terceiro ponto do terceiro tópico. Sinais e prodígio. A pregação e milagres devem andar juntos. Pregação e milagres devem andar juntos. Milagres são sinais acompanhantes mediante os quais Cristo confirma a palavra de sua testemunha. Sinais geralmente se refere aos atos miraculosos realizados para demonstrar a existência do poder divino de advertir e encorajar a fé. Glória a Deus. Irmãos, isso só acontecerá com a igreja que tem comunhão com Ele. Igreja que ora, igreja que tem compromisso com o Senhor. Acompanhado da pregação vem os milagres. Como se diz, algo que estimula a nossa fé. Cada sinais que Deus faz, cada coisa que Deus realiza em nosso meio, isso é um estímulo para a nossa fé. Então, meus queridos irmãos, fica com esta pequena palavra rápida, né? Reflexão, e que o professor possa estar estudando, aprimorando mais, para repassar com mais clareza na sala de aula. Eu fico aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né? Louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente e de todos quantos vão